Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre erros de orçamento quando ocorrem erros de quantificação de materiais. Você já pensou nisso? É claro que muitas vezes a gente pensa nisso, mas aonde pode ocorrer isso, né? Então, aqui que a gente procura colocar é a prática do dia a dia. Muitas vezes as pessoas falam, claro, no orçamento, se você não colocar a quantidade certa, vai sair um orçamento errado, né? Mas é importante a gente saber, né, no dia a dia, por que pode acontecer essas falhas, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que observar é realmente um projeto bem feito, um projeto que especifique exatamente os materiais, tá? Então, por exemplo, você vai ter vamos falar em acabamento, fica bem fácil, é uma quantidade de materiais, por exemplo, de revestimento, porcelanato, por exemplo, interno, e um outro porcelanato externo, né? E aí você tem que quantificar e especificar tal material, quantidade, tal o outro material externo, outra quantidade, ok? Imagine só se você na hora do orçamento inverte isso. Vamos dizer que de repente o externo você tem 2 vezes mais que a parte interna, né? Então essa quantificação ela tem que ter os devidos cuidados para que ela seja realmente apropriada no lugar certo, tá? Então muitas vezes, né, pode acontecer o material interno ser um material mais sofisticado, né, ser bem mais caro que o externo, e de repente você vai fazer um orçamento trocado e aí você vai ter um furo muito grande, ok? Outra maneira que pode acontecer erros em quantificação, tá? É quando você, por exemplo, vai adquirir, né, algum material aonde o projeto, vamos dizer assim, até pode ter especificado de uma forma correta, mas a aplicação tenha sido errada, né? O que acontece muitas vezes, já aconteceu, eu já vi obra acontecer isso, tá? De você ter, por exemplo, o banheiro, um tipo de material, né, de acabamento, a cozinha, outro revestimento de acabamento. E a pessoa trocar na hora da colocação, inverter. Na verdade, eu acho que foi até do material do banheiro ter colocado na garagem, um negócio assim. Eu lembro muito bem disso, já faz algum tempo, mas eu lembro que uma obra vizinha aconteceu isso. Então, se você, né, bobear, vai acontecer erros de quantificação e isso gera um erro de orçamento no material, tá? É importante dizer também que muitas vezes no projeto arquitetônico, né, você pode ali de repente querer quantificar a parte de concreto armado, fica difícil. Você tem que quantificar em cima de um projeto estrutural. Então, está definido, por exemplo, a altura da viga, a largura da viga, né? Os pilares, qual a ferragem desses, né? Então, tem muitas vezes, faz um orçamento sem o projeto estrutural, né? Em cima de um projeto arquitetônico, onde não tem certas definições de quantitativo. E aí é meio chutado, né? Então se imagina uma quantidade de ferragem e na hora do cálculo acaba acontecendo outra, que pode acontecer ser tanto a menos como a mais, né? Então essa parte de quantificação é necessária e fundamental que se tenha todos os projetos de hidráulica, projeto elétrico, aí sim você vai ter exatamente, né, o quantitativo para esse orçamento. Se não fizer isso, você vai acabar fazendo uma estimativa de custo, tá? Que é aquele orçamento onde a gente já explicou em vídeos anteriores, que a gente faz em cima assim de um anteprojeto, né? Um croquis ainda, né? Um projeto arquitetônico sozinho, sem os demais projetos complementares. E aí a gente acaba né, estimando muita coisa. E aí então a gente pode ter uma ideia, sim, pode ter uma ideia, em torno de 1 milhão. A gente sabe que não vai ser nem 1,5 milhão, nem 2, e nem menos que 700 mil reais, por exemplo. Mas a gente não sabe se é 1.100.000, se é 920, né? Então, porque tem uma margem de erro na estimativa. Então, se você for fazer uma concorrência, né, para você ter uma ideia, beleza. Tomar uma decisão, não, eu vou fazer essa construção, até o orçamento estimativo é possível. Mas um orçamento com detalhamento de materiais e consequentemente quantitativo, você precisa ter realmente todos os projetos para ter a definição perfeita para depois você ter os preços e multiplicar, né, quantidade vezes os preços atualizados, como a gente falou no vídeo anterior, fazendo com que você tenha exatamente, né, o mais próximo possível da realidade que vai ocorrer, né? Então o orçamento também faz parte do planejamento? Faz parte do planejamento, porque
é uma coisa que ainda não está sendo feita, mas você já está pensando nele, né? Você já está programando, você já está levantando todas essas necessidades quantitativas, os preços, né? Antes mesmo de fazer a execução exata da coisa. Então, quando você fizer, você vai ter um parâmetro, tá? Que é o planejamento. Você já vai evitar alguns erros, você já viu algumas coisas com antecedência. Então, isso faz parte do planejamento. Valeu? Gostou? Faça seu comentário aqui, deixe seu joinha, assista os outros vídeos, tá? Que a gente tem falado muita coisa interessante, principalmente sobre nessa temporada, de erros que ocorrem, né? Em obras ou mesmo em orçamentos, que a gente está falando agora. E até o próximo vídeo.